Ficar de pé e abrir a escritura no livro de Romanos, no capítulo 7, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Diz a palavra do Senhor: Ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela estiver viva. Por exemplo, mulher casada está ligada pela lei a seu marido, enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal. De modo que será considerada adúltera se, enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que servimos da maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra da lei. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos nesta noite pela bênção de estarmos reunidos no culto solene e podermos louvar, engrandecer o teu nome, ouvirmos a pregação, cercarmos a mesa, sermos alcançados pelos meios de graça, sermos beneficiados pelo sacramento da ceia do Senhor. Pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor abra ou destape os ouvidos do nosso entendimento, para que compreendamos a tua palavra e a grandeza da obra de Cristo para nos libertar do pecado. Fala conosco, Senhor, no nome de Jesus nós oramos assim. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Chegamos ao capítulo 7 de Romanos, e este é um capítulo bem controverso, do ponto de vista teológico, interpretativo. Há muitas correntes, há muitas opiniões a respeito do que Paulo está falando em Romanos. Na verdade, a maior dificuldade desse capítulo não está do versículo de 1 a 6, mas está do versículo 7 até o último versículo, o versículo 25, que nós vamos analisar, se Deus quiser, na próxima semana. Nós podemos dizer aqui algumas coisas importantes a título de introdução, meus irmãos. A primeira coisa é que Paulo continua, do versículo 1 a 6 do capítulo 7, tratando do que ele estava falando no capítulo 6. Nós devemos nos recordar que no capítulo anterior, Paulo tratou muito a respeito da vida ressuscitada, da vida santificada, e de como os crentes devem viver comprometidos com o evangelho da graça e não se colocar debaixo de um jugo de escravidão do qual eles foram libertos. Aprendemos, quando Paulo fala isso no capítulo 6, ele não está considerando alguma espécie de perca de salvação ou de uma queda da graça. Não é isso que Paulo está tratando. Paulo está ensinando que é possível que crentes remidos e libertos por Cristo do seu pecado possam, de modo voluntário, mesmo libertos, se colocar debaixo de um jugo de escravidão. Paulo fala, no capítulo 6, a respeito de uma lei do pecado que vigora no mundo e que os crentes estão libertos dela, mas podem se colocar de novo debaixo de sua autoridade. No capítulo 7, do verso de 1 a 6, nós vamos perceber Paulo falando também de lei, mas aqui é o que tudo indica, a lei de Moisés. E o que Paulo vai tratar nesses primeiros 6 versículos é um desenvolvimento do que ele falou no versículo 14.
do capítulo 6. Observe comigo. Capítulo 14, do versículo 6. Ele diz o seguinte: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo de quê? Da lei, e sim da graça. É interessante considerarmos que há uma relação feita por Paulo muito interessante a respeito da operação da lei registrada em pedra, da lei de Deus do Antigo Testamento, desenvolvida nos 5 livros de Moisés, e o pecado. Há uma relação da autoridade da lei e da autoridade do pecado. Esse é um ensino difícil de Paulo e precisamos ter atenção a isso, porque Paulo não diz e não ensina que a lei é responsável por fazer o homem pecar. O que faz o homem pecar é a sua natureza pecaminosa, é a sua inclinação rebelde contra Deus. Mas a lei condena esse pecado. A lei denuncia esse pecado. Daí ocorrer essa relação muito próxima da lei com o pecado. Outra consideração que nós devemos fazer é que a lei é santa, justa e boa. Nós não somos. A nossa condição é pecaminosa, é caída. Paulo sabe que este ensino é difícil, por isso que no capítulo 7 ele usa um recurso literário chamado de analogia. Então Paulo faz uma analogia com respeito à vida dos crentes em relação ao casamento e à lei que vigora no casamento. A autoridade da instituição do casamento sobre pessoas, sobre homens e sobre mulheres. Então ele vai usar a analogia do casamento. Quando nós observamos esta porção, também vamos observar que parece que a coisa não encaixa muito bem quando Paulo fala da morte de um dos cônjuges e da liberdade de outro cônjuge em contrair novas núpcias. Porque, ao que tudo indica, quando ele começa a falar, parece que ele está nos dizendo assim: nós estávamos casados com a lei, uma vez então que esse cônjuge morre, nós estamos livres para termos outro cônjuge. Então, parece que no início nós começamos a entender assim: a lei era o nosso marido, então ela morre, e então nós casamos com Cristo. Mas Paulo muda a ordem disso a partir do momento que ele vai discorrendo sobre o assunto. Ele não diz que a lei morre, isso é muito interessante, mas ele diz: nós morremos. E vocês observaram isso no texto. Alguns intérpretes impacientes, posso dizer assim, dizem mais ou menos assim: Paulo era péssimo de ilustração. Porque quando ele faz essa ilustração, ele não segue um sentido lógico do que ele está aplicando. Mas não era isso. Na verdade, Paulo era um mestre da ilustração. Calvino vai dar uma explicação importante e muito perspicaz a respeito desse trocadilho que Paulo faz. Em vez de dizer que a lei morreu e agora nós estamos casados com Cristo, ele diz: nós morremos. Por quê? Observe o verso 1. Ele vai dizer no primeiro versículo: ou vocês não sabem, irmãos, o que é que ele diz agora? Pois fala aos que conhecem a lei. Ele está falando aqui para judeus, ok? E está falando também para gentios na igreja de Roma que conhecem a lei. Então, a fim de que ele não ofenda os judeus, em vez de ele dizer que a lei morreu, ele diz: nós morremos. Para que ele não perdesse o interesse dos judeus por causa do respeito que eles tinham à lei de Moisés. Mas mesmo assim, Paulo não cessa de dar o ensino, não deixa de dar um ensino para a igreja que estava em Roma. Segunda coisa que nós devemos considerar aqui, a título de introdução nesse sermão. Quando Paulo usa esse recurso da analogia do casamento, nós precisamos entender o que é uma analogia. Uma analogia é uma relação de semelhança entre coisas ou fatos distintos. Isso é uma analogia. Então, isso também deve nos ensinar aqui que o objetivo de Paulo não é tratar sobre o casamento no texto. Certo, irmão? O objetivo dele não é tratar sobre o casamento e sobre as possibilidades de novo casamento, novas núpcias. O objetivo de Paulo é usar a lei que vigora no casamento para ensinar a igreja a respeito de sua relação com a lei e com Cristo. Então, nós devemos observar que Paulo está tratando aqui da lei, dos cristãos e Cristo.
Paulo não está se atendo à doutrina do casamento ou ao ensino bíblico a respeito do casamento e do que pode se acontecer em termos de divórcio, em termos de viuvez, em termos de abandono. Esse não é o foco de Paulo. Então, às vezes, alguns crentes querem arrancar coisas dessa porção que a porção não está dizendo. O texto está falando de modo geral a respeito do casamento, porque é uma analogia. Certo? Quando ele vai tratar sobre esse assunto em Efésios 5, por exemplo, nós percebemos que é a real intenção de Paulo tratar sobre isso. Quando ele vai tratar em Coríntios a respeito de questões relacionadas ao casamento, é a real intenção de Paulo tratar sobre aquilo. Mas aqui Paulo está pegando algo próximo, algo comum aos que conhecem a lei, casamento, para ensinar a respeito do evangelho da graça de Deus. Então, o cerne desse parágrafo que nós estamos trabalhando hoje é que estamos libertos em Cristo. E estarmos, então, libertos em Cristo significa que estamos livres da condenação que vem da lei. Porque a lei tem um objetivo: condenar. A lei não pode salvar. Nós devemos nos lembrar que a lei de Moisés, lembremos bem isso aqui, porque existem leis dadas por Deus antes de Moisés. Existe lei de Deus no Éden, que não é a lei de Moisés. A lei de Moisés vem a partir de Êxodo 20. Quando o texto está tratando aqui da posição da lei, ela está dizendo que a lei não pode salvar o homem. Ora, nós observamos isso anteriormente lá no capítulo 2. Eu sempre voltei com vocês ao capítulo 2 de Romanos e quero voltar novamente, para nós nos lembrarmos. Veja o versículo 7 do capítulo 2. Nós vamos ler o 7, depois vamos ler o 10. O 7 diz: a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Lembram desse texto que nós estudamos? Paulo está praticamente dizendo assim: aos que estão perseverando no bem, honrando a Deus de modo incorruptível, vida eterna para eles. Entenda o que Paulo está dizendo. E aí nós perguntamos: onde está a obra de Jesus aqui? Não está em lugar nenhum. Certo? Onde está aqui a obra da graça, dando a salvação aos homens? Leia o verso 10. Mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. É assim? Fez o bem, então haverá salvação eterna para você? O que é que Paulo está dizendo? Paulo está tratando de uma possibilidade, é uma questão hipotética, uma possibilidade de salvação por obras. Se você busca incorruptibilidade, se você busca fazer o bem, se você busca sempre agradar a Deus e você consegue, você é salvo por isso. Mas é possível isso? Então Paulo está mostrando aos judeus aqui: vocês não conseguem viver de modo santificado, de modo incorrupto. Se vocês conseguissem, vocês adquiririam a salvação por suas obras. Mas vocês não conseguem. O que Paulo está querendo provar para os judeus aqui e provar para os gentios que estão lendo a carta na igreja de Roma? Ele está dizendo: é impossível o homem conseguir a salvação por suas obras. O homem não alcança a salvação pelas obras da lei. Ele não consegue cumprir a lei. Nós caímos. Nós lemos hoje, mais uma vez, o Decálogo. Alguém aqui não quebrou algum daqueles mandamentos essa semana? Com todas as implicações daqueles mandamentos? Alguém aqui não cobiçou essa semana? Alguém aqui não idolatrou essa semana? Alguém não desonrou as autoridades essa semana? Alguém não deu ênfase ao seu ídolo no coração essa semana? Alguém furtou a verdade de alguém essa semana? Alguém teve pensamentos impuros essa semana, corrompendo assim uma
um sentido imaculado dentro do seu matrimônio? Quem tem condição de ser salvo por suas obras? Ninguém. Nenhum cristão em sã consciência, nenhum, pode dizer eu sou salvo por minhas obras. Nenhum. Mesmo aqueles que não creem na doutrina sagrada da eleição, dizem eu sou salvo pelas minhas obras. Eles não dizem isso. Apesar que na prática a coisa vai ser diferente. Né? Voltemos então para o capítulo 7. Quando nós consideramos, em primeiro lugar, o versículo de 1 a 3, que é a primeira parte aqui da nossa análise, Paulo vai dizer que aqueles que conhecem a lei devem atentar para aquilo que ele está dizendo. Então, no versículo 1 ele diz, ou vocês não sabem, irmãos, ele está invocando aqui um conhecimento prévio dos leitores da epístola. Vocês sabem o que eu vou dizer. Por isso ele usa analogia, porque esse ensino que ele usa na analogia a respeito do casamento é conhecido daqueles que vão ler a epístola. Ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva. Viva. Então, há uma lei que diz que você deve pagar o seu imposto de renda. Se você morre, você tem que pagar isso ainda. Há uma lei que diz que você tem que pagar o IPVA do seu carro. E se você morre, como é que vai cobrar? A você. E olhe que o governo tem poder de cobrar. Mesmo você tendo morrido. Chega lá a conta. Morreu, está livre da lei. Esse é o ensino de Paulo, claro e imediato. Morreu, está livre da lei. A morte rompe com a obrigatoriedade de se cumprir a lei. Ele continua, verso 2. Por exemplo, aqui ele começa a analogia. A mulher casada está ligada pela lei a seu marido, enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela ficará, o que é que diz o texto, irmãos? Livre da lei conjugal. Alguns intérpretes vão dizer que Paulo está usando esse tipo de analogia também para ensinar aos romanos, porque haviam leis relacionadas ao casamento no Império Romano. A minha opinião é que ele está falando da lei de Moisés. Ele está falando da lei conjugal na lei de Moisés. Então, uma vez que uma mulher hebreia, judia, fica viúva, ela está livre para contrair novas núpcias, contrair outro casamento. Paulo fala sobre isso também em 1 Timóteo. Aquelas irmãs que ficam viúvas mais jovens, casem-se. Paulo diz. Claro que isso não é uma obrigação, né? Mas havia uma demanda na igreja primitiva, havia em Éfeso, para onde Paulo escreve a Timóteo, que estava em Éfeso, muitas viúvas. E havia uma lista de viúvas na igreja que eram sustentadas pela igreja. Eram mulheres que não eram sustentadas por seus filhos, mulheres que ficaram desamparadas na viuvez do marido, e a igreja cuidava delas. E elas prestavam serviço à igreja. Eram como diaconisas, chamadas de viúvas naquele período, servindo à igreja. Então Paulo diz, aquela que é jovem, case-se, para que não viva de modo pecaminoso, solicitando à igreja o sustento, o amparo para o seu sustento, e depois ela vai e casa. Então Paulo diz, não é bom que seja assim. Então ela precisa definir sua posição e a igreja precisa também definir como vai tratar esse caso. Então Paulo também fala sobre isso. Ficou viúva, ela pode casar-se. Aqui eu abro um parêntese para uma aplicação prática a respeito disso, mesmo Paulo não estando falando diretamente sobre o casamento aqui. A viuvez deixa livre o viúvo para casar-se e os filhos não devem impedi-lo. Certo, irmãos? Filhos devem aconselhar. Se encontrarem alguma coisa aí mal assombrada, né? Nesse relacionamento. Mas existem filhos que são tão ciumentos com os pais e eles querem casar e constituir família, mas não querem que seus pais, ou o pai ou a mãe que ficou viúvo, continue a viver. A Escritura dá autorização para isso. Dá autorização para contrair novas núpcias. Sara morreu, Abraão tinha mais de 100 anos, ainda foi inventado de casar de novo, irmão. E teve filhos.
Então, os filhos devem estar conscientes disso. Se os pais desejam contrair casamento no Senhor, com pessoas que servem a Deus, os filhos não podem ser o impedimento. Não podem trazer um peso aos seus pais que a Bíblia reprova. Mas voltemos para o texto aqui. Quando nós lemos, então, esses primeiros versículos, o versículo 2, vamos continuar lendo. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas o marido, se morrer, ela ficará livre da lei conjugal. Verso 3. De modo que será considerada adúltera se enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Então, enquanto o marido está vivo e existe uma lei que rege esse casamento, se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, ela comete adultério. Veja que a analogia aqui só se refere à morte do marido, né? Não é? A morte do marido. Será que a mulher não morre, não? Profecia aí para os irmãos. Você vai morrer, varão. Amém, irmãos? E sua mulher vai casar de novo? Não, tô brincando, irmãos. Isso é uma brincadeira sem graça que o pastor faz no sermão. Não era possível que um tipo de separação acontecesse por parte da mulher, mas só por parte do homem, no Antigo Testamento. Está na lei de Moisés. O homem é que pedia carta de divórcio. Então, Paulo está trabalhando, isso é outro indício, que ele está trabalhando com a lei de Moisés. Ele não está trabalhando com a lei romana. Ele está fazendo a analogia com base no que Moisés ensinou. Então, uma vez que um relacionamento é rompido por adultério, porque aquele casado teve uma relação com outra pessoa, uma relação amorosa com outra pessoa, a Escritura chama de adultério. Não chama de amor, certo? Não chama de paixão. Chama de adultério. E não tem outra palavra. O peso da palavra é esse, adultério. É você romper uma aliança feita diante de Deus com outra pessoa em matrimônio. Então você tem uma relação extraconjugal, fora do casamento. Paulo não está tratando aqui da permissão de Moisés ao divórcio. Isso a gente vai tratar em outra ocasião. Mas Paulo está usando aqui, basicamente, a ideia de que o que deixa a mulher livre é a morte do marido. Então, aqui a gente precisa observar algumas coisas. Veja o versículo 22 e 23 do capítulo 6. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Observe algumas questões aqui interessantes. Veja o versículo 22 e o versículo 2 do capítulo 7. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Verso 2 do capítulo 7. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive. Mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal. Liberdade, liberdade. Certo? Quem é o marido aqui que morre? Na analogia de Paulo. É essa relação com a lei. Nós não procuramos salvação no cumprimento da lei, embora a lei seja muito importante para nós. O cristão não descarta a lei, ele não abandona a lei. Mas agora ele pode se relacionar com a lei de modo saudável, espiritual, por causa de Cristo. Mas ele não é salvo por ela, nem é condenado por ela. Veja o capítulo 8 de Romanos, versículo de número 1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte.
Por aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa. E no que diz respeito ao pecado, e assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Cristo cumpre a lei. Porque nós não podemos cumprir. Se tropeçamos em um ponto da lei, perdeu-se todo o nosso trabalho. É como construir um castelo de cartas. Já fez isso? E alguém vai lá e tira somente uma. E ele desmorona. Tropeçou em um ponto da lei e caiu em todos. Paulo avança aqui nos ensinando sobre essa questão de que a morte que Paulo aponta é a morte do cristão. Então, uma vez que o cristão morre, o centro do texto está no versículo 4, é o núcleo do parágrafo. Uma vez que o cristão morre para o pecado, ele está livre da condenação da lei. Se ele não morre para o pecado, ele está debaixo da condenação da lei. Veja o versículo 4. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Observe uma coisa aqui bem interessante que Paulo faz, porque ele usa a palavra frutificar duas vezes, e a primeira vez está no versículo 4, a segunda está no versículo 5. No versículo 5 ele diz, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nós mesmos a fim de frutificarem para a morte. Frutificação para a vida, frutificação para a morte. Paulo agora está tratando através de contrastes. Se a lei me rege e ela é senhora sobre mim, a forma que eu vivo, ela acentua a minha pecaminosidade. Volto a dizer, é preciso entender isso. Paulo não está dizendo que pecamos por causa da lei, mas se a lei não dissesse, não cobiçarás, eu não sabia o que era isso. A lei precisa me dizer, não adore outros deuses, para eu saber o que é idolatria. Ela precisa denunciar. Mas mesmo que eu não saiba o que a lei diz, continua sendo pecado o que eu faço. Né? Continua sendo pecado. Eu não estou isento do julgamento da lei, porque eu sou ignorante ao que a lei diz. Aqui nós entendemos que aquela velha pergunta de que se alguém estiver em algum lugar e não chegou o evangelho, como é que essa pessoa será condenada? Pela lei. Pela lei. Porque a lei disse o que é pecado. E a ignorância da pessoa em relação à lei não a salva, porque a lei não salva, entende? Obedecer à lei sem Cristo não salva alguém. Então, se você diz, uma pessoa estava lá no Himalaia, nunca ouviu sobre Cristo, sobre o Evangelho, sobre a lei, como deveria viver de modo ético. Então, como é que ela vai ser condenada se ela não teve a instrução para viver de modo correto? Ela será condenada. Porque se ela tivesse a instrução e tentasse seguir sem Cristo, seria condenada. Não é a obediência à lei meramente que faz uma pessoa ser salva. É Cristo. Então todos estão encerrados debaixo de condenação, quando não tem Cristo. Sabedores da lei ou ignorantes da lei. Porque também há uma lei de Deus impressa na criação. Vamos voltar a Romanos 1, para nós lembrarmos isso. Paulo falou sobre isso quando ele falava sobre os gentios. Versículo 18 de Romanos 1. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos que, por meio da sua injustiça, suprimem a verdade, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Paulo está falando para os gentios. O que se conhece entre os gentios, Deus manifestou, Deus se revelou nessa revelação da natureza, na criação. Paulo continua, versículo 20. Porque os atributos invisíveis de Deus,
isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidas por meio de coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Deus manifesta-se na natureza, na criação. E não há espaço para dizermos não há testemunho de Deus no mundo para condenar os ímpios que não tiveram acesso ao Evangelho. Não há espaço para essa argumentação. Vamos ter convicção disso. Salmo 19, vamos lá. Este salmo nos fala das duas revelações de Deus, a revelação geral e a revelação especial. A primeira parte do salmo trata sobre a revelação geral. E o texto vai dizer, verso 1, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. E aqui começa, veja, um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Discursa sobre quem? Revela conhecimento sobre quem? Sobre Deus. Então a criação vai testemunhando a própria criação, as grandezas de Deus. Verso 3. Não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as palavras que chegam até os confins do mundo. Então não há nenhum lugar na criação onde não haja testemunho da grandeza de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Em que lugar do universo não há firmamento? Algum? Há algum lugar do mundo criado que não há céu? Não. Então, se não há lugar para não ter firmamento, não ter céu, é o recurso que o salmista está usando. Em todos os lugares da criação, em todos os lugares do seu domínio, há testemunho de Deus. Então é falsa a afirmativa que diz que alguém pode ser livre da condenação dos seus pecados porque ele nunca ouviu o Evangelho. É falsa essa afirmação. Se Deus quiser salvar um pecador, irmãos, ele pode estar no mais profundo abismo. O Evangelho vai chegar lá. Vai chegar lá. Ninguém vai impedir. Isso não quer dizer que nós devemos nos acomodar num discurso de que se Deus vai salvar, a gente não precisa ir. Não devemos nos acomodar com esse discurso. É um erro. Mas quando Deus quiser salvar, Deus vai salvar e o Evangelho vai chegar. Então, algumas aplicações nessa primeira parte. Antes, em primeiro lugar, de conhecermos a Cristo, estávamos sob a autoridade da lei, mesmo não sendo crentes. A lei era posta sobre nós como condenatória, por causa do nosso pecado. A lei não é má, a lei é boa, mas nossa morte no pecado nos leva à desobediência constante da lei. E a lei vai nos dizendo que aquilo é contra Deus, é pecaminoso. Pelo fato de não termos o Espírito em nós, não temos poder de cumprir a lei. Então o que nos resta? Vai governar a nossa vontade aquilo que tem poder e autoridade sobre nós. Jonathan Edwards escreveu um clássico chamado A Liberdade da Vontade. Esse texto foi traduzido e publicado recentemente no Brasil. Edwards diz uma coisa impressionante e importante de tudo que ele fala naquele texto, que é um texto maravilhoso, mas ele diz o seguinte: por que a vontade não é livre? Porque há sempre algo que rege a vontade, que é posta como senhora da vontade. Se o pecado é o que governa a minha vida, o pecado é senhor da minha vontade. Então todas as minhas afeições, direcionamentos estarão regidos pelo pecado, porque ele é senhor da minha vontade. Quando eu sou salvo por Cristo, Cristo é senhor sobre minha vida. E ainda que o pecado esteja ali, Cristo governa sobre minha vida. Então o Espírito me dá poder para não cumprir os desejos pecaminosos do meu coração. E mesmo então que eu caia, que eu cumpra alguns desejos pecaminosos do meu coração, ainda assim Cristo é senhor da minha vontade. Ao final disso, minha salvação está garantida por causa de Cristo, não por causa da minha vontade. Porque ele é senhor da minha vontade.
Portanto, o pecador sem Cristo, ele não pode escolher servir a Cristo. Porque o pecado está posto como Senhor e a lei está posta como juíza contra o pecador. A lei é o testemunho contra o pecador. Você está condenado. Você vive de modo irregular. Você vive de modo a desagradar a Deus. Você está condenado. Somente Cristo pode dizer: nenhuma condenação há para os que me servem. Somente Cristo pode dizer isso. Verso 4. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Então, essa não é mais a forma que nós vivemos. Nós não vivemos mais regidos pelo pecado. Aquele que vive regido pelo pecado não conheceu a Cristo. Os que têm Cristo como rei sobre sua alma ainda pecam, ainda caem, mas eles não estão mais frutificando para a morte. Eles não estão mais frutificando para a morte. Aquele que vive frutificando para a morte em seus membros tem a lei regendo sua vida. Verso 6. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo que estávamos sujeitos, para que sirvamos da maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Algumas aplicações aqui. Não esteja debaixo de um jugo de autolegalismo que você impõe sobre você mesmo. Há cristãos que vivem debaixo de uma autocobrança e acabam fazendo isso em relação a outras pessoas também. Às vezes eles não conseguem viver da forma que idealizam viver. Mas ao mesmo tempo eles idealizam a forma certa de viver para as outras pessoas. E se elas não vivem de acordo com o que ele idealiza viver, ou o que ele idealiza para outra pessoa viver, ele condena aquela pessoa na sua mente, no seu coração. Isso é uma forma legalista de se viver. Nós vivemos por graça, frutificando pela graça. Nós temos uma saída, temos uma porta, temos um pastor, temos a graça de Deus em Cristo Jesus. Viver livre da opressão da lei também não é viver de modo libertino. Uma vez que eu fui salvo por Cristo, então eu vivo da forma que eu quiser, porque Cristo me dá o amor de Deus, então isso me desobriga a viver em relação à lei. Essa também é uma falha de interpretação da nossa relação com a lei. Agora, uma vez salvos por Cristo, nós olhamos para a lei com o desejo de viver uma vida santificada, não para sermos salvos, mas porque nós queremos agradar aquele que nos salvou. Esse é o sentido da santificação. O sentido da santificação não é fugirmos do pecado para salvarmos a nós mesmos. O sentido da santificação é nos afastarmos do pecado para agradarmos aquele que nos salvou. Essa é a verdadeira santificação. Alguém vai dizer assim, mas, ainda que alguém esteja fugindo do pecado com medo de alguma coisa, pelo menos o livra de uma vida ruim. Isso pode ser real em relação ao trato social dessas pessoas, mas não em relação a Deus, porque para Deus a nossa justiça é como um trapo de imundícia. A vida santificada é aquela que busca a alegria de Deus na forma que vivemos para a glória do seu nome. Uma pergunta para você. Você tem se esforçado muito para agradar a Deus na sua religião? Primeira coisa que você deve entender
é que, em primeira instância, é impossível. Porque Deus já foi agradado por sua vida por meio de Cristo. E ninguém pode separar você disso. A segunda coisa é que a sua busca por santificação deve ser por amor a Ele apenas. Porque você ama o Cristo. Você ama Cristo. Você ama Cristo ou você tem empreendido esforços para se salvar, para ser um crente melhor? Simplesmente você quer ser um crente melhor, ou quer ser aplaudido como um crente melhor, ou quer ser admirado como um crente melhor. Não é? Há crentes que empreendem esforços quanto a isso. E se envaidecem disso. Lá em casa nós temos culto doméstico todos os dias. Toda a honra e toda a glória a Jesus. Lá em casa nós oramos antes das refeições. Minha família é uma bênção. Deus é honrado na minha casa. E eles vão se ensoberbecendo com esse tipo de prática piedosa. Que pode ser piedosa, mas ao mesmo tempo pode ser vaidosa e idólatra. Enquanto o outro sofre para reunir a família para conseguir orar, pelo menos 1 minuto. Enquanto o outro sofre para conseguir trazer os filhos para a igreja. Ao final, o que a gente precisa entender? A prática da religião pode ser extremamente vaidosa e desprovida de verdade espiritual. O que importa é que nós estamos num mundo quebrado e nossas vidas estão quebradas pelo pecado. E nossas famílias também estão fraturadas pelo pecado. Se não for Jesus, está tudo perdido. Está tudo perdido. Somente Cristo pode fazer algo por mim, por você, por nossas famílias, por nossa igreja. Não se apegue às obras da lei como algo que pode trazer glória à sua casa, à sua vida, à sua espiritualidade. Se apegue às obras de Cristo, porque Jesus deve glorificar o seu nome na sua vida como um todo. Uma vez salvos por Cristo, irmãos, estamos agora em Cristo. Em Cristo. Vivendo num mundo quebrado ainda, mas em Cristo. Cristo é melhor do que o jardim do Éden. Observe, eu vou encerrar com isso. Você já pediu a Deus uma vida melhor? Ó Senhor, se eu não tivesse essa enfermidade. Ó Senhor, se meus filhos todos estivessem na tua casa, eu seria mais feliz. Ó Senhor, se eu tivesse um emprego melhor. Ó Senhor, se eu tivesse me casado. Ó Senhor, se eu não tivesse me casado, seria melhor. Ó Senhor, se eu morasse numa casa. Ó Senhor, se eu morasse num apartamento. Ó Senhor, se eu tivesse um sítio. Ó Senhor, se eu tivesse mais amigos. Ó, você tem falado ou orado esse tipo de lamento? É preciso que a gente entenda em quem nós estamos. Estamos em Cristo. Em Cristo. Podemos desejar todas essas coisas, mas todas essas coisas sem Cristo, elas são fumaça. Fumaça. Assim, irmãos, ó Senhor, humanamente falando, eu vivo de modo solitário, mas eu tenho Cristo. Ó Senhor, a minha casa é uma casa cheia de goteira no inverno, cheia de mofo nas paredes. Eu não tenho para onde ir, só vivo doente, mas eu tenho Cristo. Ó Senhor, eu não tenho o carro que eu queria ter. 2 meses esse carro está quebrado na oficina e eu não tenho dinheiro para consertar, mas eu estou em Cristo. Ó Senhor, eu não tenho dinheiro para almoçar naquele restaurante que eu queria ou comer aquela comida que eu desejava, mas eu tenho provisão em Cristo. Eu tenho o próprio Cristo que é o pão da vida para a minha alma. Ó Senhor, o meu cônjuge não me corresponde amorosamente, ele não é carinhoso, não é carinhosa, não é atencioso, não é atenciosa. Não se preocupa comigo, se preocupa apenas consigo. Eu não consigo viver dessa forma. A oração não é essa. Eu tenho Cristo. Eu tenho Cristo. O outro está numa situação de quebra, fratura, por causa do pecado no mundo. Por mais que ele tenha Cristo. Mas Cristo é perfeito, irmãos. Perfeito. Não há fraturas no caráter de Cristo.
Não há fraturas na forma que ele se relaciona conosco. Não há amor interesseiro em Cristo. O amor de Cristo tudo crê, tudo espera, tudo suporta, jamais acaba. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo nos mostra que todo o nosso esforço religioso pode ser uma acentuação da condenação. Paulo nos mostra que as obras da lei não podem nos salvar, podem apenas nos condenar. Mas Paulo também nos mostra que a graça de Cristo solta as nossas algemas do pecado, nos liberta da condenação da lei. Bendito seja o nome do Senhor por isso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém. Senhor, nós te louvamos nessa noite, pela verdade gloriosa do Evangelho da graça de Deus. Perdoa-nos porque nós esperamos em tantas coisas passageiras para que tenhamos satisfação em Deus. Perdoa-nos por causa do engano da nossa mente, que nos diz, e das tentações do diabo, que também nos diz, que se tivermos isso ou aquilo, se vivermos essa ou aquela situação, seremos mais felizes. Perdoa-nos por não abraçarmos a verdade de que no mundo teremos sofrimentos, mas o maior tesouro que temos aqui é o Senhor Jesus. Fomos libertos. Obrigado, Senhor, pela libertação da condenação. Obrigado pela libertação do pecado. Assim te oramos. Amém e amém. Vamos à mesa do Senhor, meus irmãos.